Muito boa noite. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi. Nós tratamos aqui já de muitos assuntos, especialmente da economia brasileira, que está com a corda no pescoço para 2021. O senhor disse que a sua principal preocupação é a questão fiscal. E como é que sai em relação às privatizações? O ministro Paulo Guedes, por exemplo, já andou reclamando muito, dizendo que, olha, eu tento, mas ninguém faz, eu não sei mais o que eu faço. Ultimamente, aí, em algumas lives, ele andou falando a respeito, reclamando da falta de apoio para privatizações. Algumas o próprio presidente Jair Bolsonaro não quer, outras não passam no Congresso. Como é que está esse assunto? São Paulo vai privatizar muito? Ainda tem coisa para privatizar lá? Denise, a privatização, no momento de não haver recurso no orçamento geral da União, de não haver recurso nos estados, não haver recurso nas prefeituras, não há outra alternativa. O marco regulatório do saneamento é uma clara direção para trazer capital privado para o setor de saneamento, que são centenas de bilhões de reais para resolver o problema de que mais de 100 milhões de brasileiros não têm água tratada, tratamento e coleta de esgoto sanitário, enfim. É algo surreal para a realidade do Brasil. Agora, nós temos que ter uma agenda clara de privatizações e aquela, vamos dizer, e fazer frente às curvas. Curva A, daquilo que é viável e possível. Viável do ponto de vista econômico e possível do ponto de vista político. Curva B, daquilo que é viável, não é possível politicamente ou vice-versa. E a curva C, que é aquilo que não é viável nem possível. Para que a gente pudesse ter essa distinção de forças e energias para poder saber, dialogar com o Congresso e entender quais são as empresas públicas ou as atividades que podem ser privatizadas, dialogar com o mercado. O que é viável para o mercado e que o mercado tem apetite para que seja privatizado nesse momento. Não está dando a impressão de que a defesa de privatização é de mentirinha, que o governo não faz porque não quer? Não dá essa impressão? José Maria, eu acredito que seja mais essa agenda aonde que o governo precisaria defender a pauta daquilo que é necessário ser privatizado do que nós falarmos genericamente. Eu acredito que o governo é favorável às privatizações. Então, está faltando exatamente foco, definir o que tem que ser vendido. Uma agenda de organização para saber aquilo que é viável e possível para poder realmente focar. Um secretário entrou no governo exclusivamente foi uma perca muito grande. Um empreendedor de respeito nacional, o Salim Matar, foi uma perca muito grande. Mas é uma decepção das pessoas que vão para o setor público e que não conseguem realizar. Veja, o Ministério das Cidades, que eu tive a oportunidade de estar ministro, tem 9 prédios que foram comprados em um determinado momento e eu não consegui desfazer. Então, quer dizer, o patrimônio público da União é de um desafio tão grande de ser vendido, privatizado. A CBTU, que é o metrô em Belo Horizonte, operações de transporte e mobilidade urbana em Recife, Natal, João Pessoa e Maceió, eu tive que aumentar a tarifa em Belo Horizonte, que era R$ 1,80 do metrô e R$ 4,04 do ônibus. Era uma coisa surreal, para que ela fosse viável em pensar em se privatizar. Como que o Ministério das Cidades detém uma empresa que opera o metrô de Belo Horizonte com uma tarifa que custa menos de 50% do que o ônibus, o pneu, que custa muito mais e que o Estado tem que subsidiar, como na Alemanha, no Japão, em qualquer lugar do mundo. Todo transporte coletivo ele é subsidiado. Metrô, então, é muito mais. Isso é tradicional, né? E, na verdade, nós temos uma empresa quase que sucateada e que não se consegue visualizar essa possibilidade de dizer, precisamos, tem que privatizar. Mas o que é a legislação ou o costume político? Porque, geralmente, o político tem funcionários, tem indicados, diretores e tal, né? O que é mais difícil, né? O governo que começou sem essa força do ponto de vista político de que os ministérios eram divididos entre partidos, entre forças políticas, e que teve essa oportunidade de organizar essa agenda claramente com focos definidos, onde era viável e aonde era possível, para que a gente pudesse entender do que era realmente possível se privatizar, possível se conceder. E ainda tem o Supremo, né? O Supremo que definiu que para vender estatal é preciso autorização do Congresso. Isso é a lei que prevê em qualquer estado ou na União. Agora, é claro, por isso que eu lhe digo, é importante a gente definir uma agenda daquilo que é viável e possível para a gente poder realmente dialogar. O Congresso, obviamente que por todos os seus pontos de interesse de espaço, de cargo, de funções, mas esse governo do presidente Bolsonaro, eles diminuíram essa posição de estar presente em nomeações de indicações políticas dentro de estatais e tudo mais. Então, quer dizer, isso demonstra que essa agenda poderia e pode ser mais robusta. Agora, não é verdade? Então, é incoerente a gente analisar nesse ponto. Então, quer dizer, agora, eu acho realmente que fala assim, privatização
Nós temos o Correio para privatizar, o ministro Fábio Faria tem um foco muito determinante em privatizar o Correio. É possível, é viável? Alguém quer comprar o Correio? Alguém quer levar? Porque, assim, quando você fala em privatizar, é um problema que ali dentro da empresa, ela tem futuro, quer dizer, ela tem viabilidade financeira para ter futuro. Porque se não tiver, ninguém quer comprar, né? Porque a gente ouve muito também dentro do Congresso que esse período de pandemia houve uma retração da economia mundial e que está difícil encontrar compradores. E se for vender, vai vender bem mais barato do que as empresas valem. Por exemplo, o caso da Eletrobras. Como é que sai disso? Vai ter que esperar passar esse período de pandemia, sair a vacina, para depois retomar essa agenda? Denise, na minha visão, isso é particular, o recurso, o dinheiro no mundo não diminui. Não existe um ralo no canto do planeta Terra que o dinheiro vai escorrer para o universo. Não, o dinheiro existe e ele só muda de mãos em determinados períodos, principalmente de crise. Quer dizer, existe recurso no mundo? Existe, e ele é abundante. As taxas de juros cada vez menores, toda parte, todos os países do mundo, cada vez menores. Então, quer dizer, o capital tem que procurar mais risco para buscarem retornos melhores. Portanto, é possível fazer, é possível. Nós fizemos há pouco tempo em São Paulo, o governador João Dória fez a transferência da linha 6 Laranja, que é a maior obra de infraestrutura no Brasil, de um grupo brasileiro para um grupo espanhol, quer dizer, um dos maiores grupos espanhóis, uma obra de quase 15 bilhões de reais. Então, esse é um indicativo que é possível nós atrairmos capital privado de uma empresa grande, de uma empresa de forma transparente para o setor público. Agora, nós temos que ter uma agenda definida, uma agenda clara, e aquele ponto onde é viável para o mercado atrair investimento para aquele objeto que deseja ser privatizado ou concedido e que ele seja viável do ponto de vista político para poder se atravessar essa autorização legislativa, seja de Assembleia ou seja do Congresso Nacional, para realizar. Deputado, recentemente o senhor passou por uma investigação e chegou a ser preso, não pela atividade que ele desempenha atualmente no governo de São Paulo, né? O que aconteceu? Por que o senhor passou por essa investigação? Zé Maria, até te agradeço pela pergunta, porque assim, até hoje eu não entendo se eu fui investigado e o motivo de fato que eu fui preso. Porque as acusações que pesaram no momento que me levou à busca e apreensão na minha residência e que me levou à prisão, não tem nenhuma prova de qualquer tipo de ato ou atitude em funções que eu ocupei, que eu realizei, e muito menos em qualquer tipo de ato que eu tenha participado. Nenhuma prova. O senhor chegou a ser chamado a prestar depoimento antes da prisão? Não tinha ciência ou noção de que qualquer tipo de situação sobre a minha pessoa tivesse ocorrendo em qualquer plano. A justiça criminal de Goiás, de Brasília, principalmente do Rio de Janeiro. O senhor foi surpreendido? Totalmente surpreendido. Então, E aí? Eu fico, José Maria, assim, indignado pelo fato de que eu sou empresário, certo? Sou industrial, tenho minhas empresas há mais de 20 anos. Todas as acusações que pesaram contra mim, minha esposa também é de uma família industrial, de uma família que todos nós fizemos, trabalhamos honestamente, dedicamos duramente para poder ganhar cada empresa, cada centavo que nós ganhamos. E conquistamos as nossas coisas. E que as provas que colocaram, que pesavam contra a minha pessoa, que eu tinha comprado um avião com recursos que não estavam contabilizados. Poxa, todo o dinheiro saiu do cheque da minha conta corrente. E todas as vezes que os cheques eram executados, saía da conta da minha empresa a distribuição para aquela empresa para a minha conta corrente. Fui acusado de ter vendido um imóvel com valor acima. Eu, quando entrei na vida pública, ainda coloquei o imóvel no valor exato da escritura e do poder público municipal, coisa que poucos brasileiros fazem, para que eu não tivesse problema de interpretação de vender um imóvel abaixo do valor que estaria escriturado. E assim eu comprovei. Outro ponto era uma acusação de que eu tinha pago uma casa que tenho aqui em Brasília com recurso de Caixa 2, enquanto é um financiamento. Se fosse perguntar para uma instituição financeira, está lá. É um imóvel alienado fiduciariamente e que muita gente teve a oportunidade de conhecer aqui, em Brasília principalmente. E o quarto ponto era de que eu tinha comprado o câmbio no aeroporto, no saguão do aeroporto do Rio de Janeiro, uma ocasião R$500 mil, que nem no Brasil eu estava, e a outra ocasião R$600 mil, que não passei pelo aeroporto do Rio de Janeiro, no saguão do aeroporto do Rio de Janeiro, daquelas lojas de câmbio que são formais, que não podem vender mais de R$9.999 e que eu tinha comprado R$500 mil. Alguém fez operação em seu nome? Porque para eles botarem seu nome no meio de uma operação dessas,
Bem, Denise, eu vou dizer o seguinte, eu respondi Eles deram alguma sobre uma explicação? colaboração premiada de pessoas que participavam de atividades de unidades de hospitais de OS no estado de Goiás. Eu nunca tive ligação com unidade de OS no estado de Goiás, eu nunca tive indicação no governo do estado de Goiás como o governador Marconi Perillo, enquanto estava à frente do governador, certo? Fizeram ilações que eu havia indicado uma pessoa que presidiu a junta comercial, que eu não tive relação nenhuma com a sua indicação, que o pai desse, que então era presidente, tinha relação política com o ex-governador Marconi por mais de 20 anos. Então, quer dizer, e o ponto que a prisão temporária foi decretada é que eu havia sugerido para o delator que ele fosse secretário de Estado para fugir dessa delação, para ele ter foro. Aí eu questionei, por que esse foro não funciona para mim, se eu sou secretário de Estado? Por que funcionaria para ele, para que me levasse a esse tipo de situação? Então, quer dizer, todos os pontos que foram elencados nessa situação, eu refuto, eu nego e vou dizer que eu fico indignado por não ter tido a oportunidade de me defender e, principalmente, de me execrar na opinião pública, né, pela imprensa, da forma que eu fui, sem sequer ter noção e sem sequer ter prova alguma do que eu fiz e, principalmente, dos meus bens, dos meus patrimônios que são legais, totalmente legais. Foi arquivado o processo? O processo ele foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, o seu encaminhamento à Justiça Eleitoral do Estado de Goiás para que pudesse ser analisado. Perfeito. Olha, o Frente a Frente, mais uma vez aqui, falando com você, diretamente para você, e foi bom que o deputado Alexandre Baldi desse essas explicações aqui, foi uma conversa boa nessa mesa redonda. Deputado, muito obrigado por vir aqui aos estúdios da Rede Vida para essa conversa boa, animada e livre, aberta. Obrigado. Eu que agradeço, José Maria, agradeço a você, Denise, dois ícones, né, do nosso jornalismo brasileiro, né, não digo nem aqui de Brasília ou de São Paulo, é nacional, pessoas que a gente admira, gosta, ouve e assiste. Né, eu costumo dizer que quando eu era menor, né, eu os assistia e jamais imaginaria poder aqui compartilhar do Frente a Frente com vocês, né, pela nossa aprendizagem, a nossa experiência, que é muito pequena, perto de dois currículos tão notáveis como os seus, e agradecer àqueles que participaram conosco de casa por esse momento, por essa oportunidade de nós falarmos sobre vários temas e podemos estar aqui com vocês. Obrigado a vocês, obrigado a José Maria, obrigado a Denise, obrigado a todos. É uma conversa boa. E nessa mesa redonda aqui, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, José Maria. Boa noite, secretário. Agora, ninguém chega na política sem experiência, né? O senhor também, acho que já sabe muito mais que a gente, né, Zé Maria? E sucesso aí na sua carreira. Muito obrigado pela sua presença aqui. Já fica o convite para o senhor voltar quando estivermos aí mais próximos da próxima eleição, né, Zé Maria? Boa noite. Pois é, e eu queria agradecer muito a você, a gente toda semana aqui falando de política, mas é muito importante, como eu digo, a política define a vida de todos nós, né? Queria mandar uma força especial para o pessoal do Amapá, que está passando dificuldades lá, sem energia, né? Com dificuldades. É um exemplo de manutenção e de cobrança de agência reguladora para evitar esse tipo de erro, um erro claro de privatização e de acompanhamento. Muito obrigado, muito boa noite. Continua aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida, com notícias nacionais e internacionais. É isso, obrigado.